Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira do Opinião Litoral. Vão participar dois comentaristas do programa, o Paulo Henrique Cremonese e o Danilo Martins. E nós recebemos hoje, com muito prazer, com muita honra, o deputado federal Júnior Bozella como convidado. Boa tarde, Júnior Bozella. É um prazer receber você aqui. Prazer é meu, Paulinho, uma alegria cumprimentar todos os teus telespectadores, os meus companheiros aqui de bancada, o Cremonese, o Danilo, dizer que estou à disposição e parabenizar aí pela brilhante condução do programa e a audiência, né, maravilhosa que o programa já tem aqui em toda a região da Baixada Santista. O clima, Júnior, é de Copa do Mundo, de abertura de Copa do Mundo, festa ontem, expectativa em torno do jogo da Seleção Brasileira na quinta-feira e muitas atenções voltadas para a Copa. Mas a gente vai começar o nosso programa com uma preocupação regional e uma preocupação nacional. A preocupação regional é em relação aos 3 arrastões dos supermercados de Santos e São Vicente, na zona noroeste de Santos, na Vila Matias, na Antônio Emerick, em São Vicente, nesse final de semana. O que a gente está precisando fazer, Júnior, para resolver essa situação? Engraçado, né? Parece que vai chegando o final do ano e os assuntos eles vão sendo novamente reproduzidos. Eu encaminhei um ofício para o secretário de Segurança Pública, né, pedindo reforço, né, não é antecipação não da operação verão, nada absolutamente, mas você ter realmente durante o período, né, não só de festas, mas eu acho que o ano todo você ter o reforço da segurança pública aqui na região da Baixada Santista, que é uma região litorânea, turística, enfim, que vem sofrendo diversos abalos ao longo dos últimos anos, né? Eu conversei com o deputado estadual, né, porque acho que tem uma responsabilidade também da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O Caio França me ligou, né, e entendeu que era de bom tom a gente fazer um encaminhamento coletivo, né, de todos os deputados eleitos, os reeleitos, os deputados de mandato. Então a gente encaminhou essa demanda para o secretário de Segurança Pública e acionamos o governador Rodrigo Garcia. Isso é uma atuação da Secretaria de Segurança Pública, efetivamente, né? Você aumentar o número de policiamento aqui na região da Baixada Santista para conter, né, obviamente, essa escalada, esse avanço da criminalidade. Essa providência de vocês foi tomada já em relação aos episódios da outra semana, né, que eram os arrastões na praia e o assalto na joalheria do shopping, né? Que já vinha em São Vicente. Acontecendo, né? São diversas ações criminosas que vêm ocorrendo aqui na região da Baixada Santista, então a gente já veio se antecipando. Os episódios agora do último final de semana foram posterior a essa ação que a gente teve junto ao governo do Estado e à Secretaria de Segurança Pública, cobrando, né, um olhar mais clínico, né, do governo do Estado de São Paulo com relação à questão de segurança pública aqui da Baixada Santista. Então acho que essa ação coletiva dos deputados aqui da Baixada, ela funciona, e foi muito bom o contato do Caio França, porque ele teve essa análise, e eu estava fazendo um movimento individual, e ele falou: Bozella, se a gente fizer tudo em comum acordo, em conjunto, é aquela discussão que a gente sempre fala, né, sobre a região metropolitana, da gente atuar sempre em conjunto e não individualmente, cada um preocupado só com as suas ações do seu próprio mandato, mas aqui o impacto, né, ele é coletivo, né? Não adianta você ter um deputado brigando por um assunto, outro deputado brigando por outro, sendo que a população está sofrendo os impactos com o avanço da criminalidade. Então, todos juntos chamando a atenção do governo do Estado, e a Baixada, cara, tem bons deputados, né? Então, isso é importante a gente usar do nosso mandato para poder trazer soluções na prática para a população. O responsável é o Executivo, o responsável é o governador, é o secretário de Segurança Pública, mas os parlamentares aqui que têm força, que têm voz, têm que cobrar o governo para buscar soluções para o respectivo assunto. Cremonese, é interessante que esse contexto de insegurança, ele se apresenta, e não é só na Baixada Santista, quase em toda extensão territorial do Brasil. Mas quando a gente anda em São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Santos, Cubatão, é muito grande o número de viaturas da Polícia Militar fazendo policiamento ostensivo, não é? É grande. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Seja muito bem-vindo. É uma grande honra recebê-lo aqui, uma autoridade do Legislativo, uma personalidade importante da Baixada Santista. E apesar desse nome belíssimo, Bozella, infelizmente não é palmeirense, o amor por ele pela região é maior, faz com que ele seja santista, apesar da origem italiana. O policiamento é razoavelmente bom.
mas a demanda é muito grande. Eu me lembro até daquela passagem bíblica que fala, Senhor, enviai mais pessoas porque a messe é grande, ou seja, é uma quantidade enorme de gente aqui na região, e infelizmente é uma região violenta, e eu quero deixar um recado aqui. Evidentemente que a minha opinião não é a melhor, nem tem o peso da verdade, eu brinco muitas vezes com o Paulo Schiff, brincando que ele tem opinião, eu tenho a verdade, evidentemente que isso é uma fanfarronice, mas disso eu sou muito convicto. Pobreza não gera criminalidade. Quando gera é aquela criminalidade pequena, não a criminalidade de massa. A famélica, né? Exato, exato. Então é uma outra situação. E aqui na região existe pobreza, mas não existe fome endêmica. É uma região de um estado rico, uma região rica de um estado rico, com pobreza, com miséria, com deficiências, todo mundo conhece, mas nada justifica esse tipo de ação. Esses arrastões não são feitos por pessoas verdadeiramente carentes em estado de necessidade. Há um elemento de maldade, de oportunismo, às avessas, e isso não pode acontecer. Então é necessário um policiamento ostensivo, é necessário um combate rigoroso e que, por favor, os deputados, eles não são responsáveis diretos pela segurança, mas eles podem ajudar principalmente dando colchão que o governador precisa, o administrador público precisa, para não ser criticado. Porque se o governador adota uma política um pouco mais contundente de combate à criminalidade, inclusive essa, que não é organizada, ela é de momento, existe o risco dele ser muito criticado por alguns stakeholders, até mesmo por outros deputados, dependendo da corrente ideológica. Então, aqueles que são preocupados com o bem-estar da população em geral e preservam a ordem, preservam o bem comum, é muito significativo isso que o senhor fez. Então, parabéns ao senhor, aos outros deputados, e, por favor, vamos encarar a criminalidade como ela é. É um mal. Não podemos dar um ar romanceado à criminalidade. Eu fico muito preocupado. Esses arrastões são, às vezes, mais perigosos do que outros crimes que nós tememos, porque são crimes que acontecem no calor dos fatos e muitas pessoas inocentes ali no supermercado poderiam ter saído feridas. Um deles, Danilo, houve até um jovem baleado e não chegou a ver o arrastão. Eles fizeram aglomeração de 20 pessoas, mais ou menos, no estacionamento ali na Vila Matias, do Roldão, em Santos, e aí os seguranças intervieram, veio a polícia militar e acabou não havendo arrastão que ficou desenhado. Boa tarde. Boa tarde, Paulo Schiff, Cremonese, deputado Bozella, boa tarde, nossos ouvintes. Vamos lá, concordando e discordando. Primeiramente, falando da Assembleia Legislativa, eu concordo sim que a participação dos nossos deputados ela é importante. Eu acho que ela deveria ser mais importante ainda do que votar, por exemplo, na calada da noite, um aumento aí para algumas categorias que está sendo votado agora. É aquela famosa saidinha de mandato, Alguns que não foram reeleitos estão aproveitando esse momento inoportuno para votar uns aumentos aí desnecessários, aquele aceno, ao governo do estado, algumas categorias aí que são as suas bases para se fortalecer. Então, eu acho que se tem cofre hoje na prefeitura, e tem, porque a prefeitura de São Paulo, o governo do estado de São Paulo arrecadou muito, a gente deveria pegar esse dinheiro e reverter, por exemplo, em segurança, que é uma pauta que a gente está falando e tratando há muito tempo e tem piorado. É diferente quando começa a bater no nosso quintal. A gente tem falado muito de São Vicente, São Vicente, São Vicente, São Vicente, e tivemos assaltos, tiroteios, arrastões em São Vicente, e agora está chegando próximo aqui em Santos. E aí agora todo mundo vai começar a se mobilizar, porque bateu na trave. Desses 3, 2 foram em Santos. Foram em Santos. Então a situação começa a ficar complicada. Eu não acredito que seja uma quadrilha organizada. Eu acredito que seja, sim, uma situação oportuna. Estão aproveitando o momento de Copa do Mundo, de manifestações, de desorganização, um movimento de cidade muito cheia. É óbvio, eles não são pessoas sem inteligência. Eles se mobilizaram e tentaram fazer, sim, esses arrastões. Em São Vicente, que está tendo um probleminha mais complexo ali de organização policial, falta de mão de obra, acaba sendo mais fácil. Os totens têm ajudado, como a gente tem visto, a polícia tem conseguido reagir via totens. Em Santos eles conseguiram combater isso. Agora, eu discordo quanto à questão da pobreza. Se você for ver as áreas que foram afetadas, são áreas que estão à margem da sociedade.
próximas do DIC, próximas da Zona Noroeste, na Zona Noroeste em si, são áreas de palafita, México 70, são áreas onde a criminalidade, a marginalidade, ela toma conta. Que você tem, assim, players ali, stakeholders, como você disse, que tenham poder aquisitivo, que financiem o tráfico, o crime, que você tenha chefes do crime tomando conta disso, é uma coisa. Agora, o menino, o garoto, o vagabundinho, o bandidinho, o safadinho que vai lá roubar, o bandido, sem romantizar a criminalidade, ele é um menino que não tem dinheiro. Quem junta ali para fazer um assalto, para roubar comida, para tentar bater um caixa de um roldão, por exemplo, não é um chefe de quadrilha. O chefe de quadrilha está preocupado com o crime. O chefe de quadrilha que rouba banco está preocupado em estourar caixa eletrônico, em fechar a entrada da Anchieta ali com caminhão, com ponto .50 para derrubar helicóptero. São níveis de criminalidade diferentes. Esse tipo de criminalidade são em áreas periféricas e eu acredito sim que se a gente aparamentasse mais ainda em um trabalho de inteligência das polícias, e investimento sim na segurança e não em acenos políticos mais do que nós já tivemos aí pelo governo Bolsonaro, seria muito melhor para a nossa região principalmente. Só uma retificação no Roldão, uma retificação do que eu mesmo falei. No Roldão foi um grupo de pessoas que entrou com carrinhos de supermercado, encheram os carrinhos e saíram sem pagar e os seguranças reagiram. Não, muito rapidamente, só para ficar bem claro, de forma alguma eu quis me mostrar insensível ao contexto social adverso. São áreas de pobreza. O que eu quis dizer, e reitero aqui talvez com outras palavras, é que a pobreza por si só não pode ser uma causa justificadora da ação criminal. Concordo que tem que ser feito um trabalho preventivo, concordo que política social tem que ser também feita, mas a partir do momento que aconteceu, é necessário uma reação até para que não haja uma desordem, uma anomia, uma perda de mão do Estado. Não então, é para comprar cervejinha. Exatamente. Então a gente, até porque se a pobreza fosse realmente a causa fundamental de toda a criminalidade, a Índia seria um país mais violento do que o Brasil, e não é. Então nós precisamos estudar, precisamos entender o contexto, mas não podemos abrir mão de uma conduta repressiva. É chato falar isso, a pessoa já tem uma vida diversa, né? Mas esse tipo de conduta tem que ser bem cuidada. Perdão, deputado. Não, é só dizer que não dá para o Estado se omitir no momento de criminalidade ostensiva, né, que está acontecendo, né? A escalada ela é enorme. Então, assim, não dá para a gente discutir a causa e o efeito agora, né? A gente tem que discutir a solução imediata, né? O problema está aí e a polícia tem que atuar. O governador tem que reforçar a segurança pública aqui na Baixada Santista. Agora, Júnior Bozella, justamente essa é a preocupação em nível nacional, né? Uma certa omissão do Estado em relação ao que está acontecendo de bloqueios de estradas, né? O movimento na frente dos quartéis é perfeitamente legítimo, porque é pacífico. As pessoas querem pedir intervenção militar, a democracia, ela admite no seio dela até a liberdade de expressão para quem quer acabar com ela. Agora, bloquear a estrada, como está acontecendo principalmente no Mato Grosso do Sul, e o Procurador-Geral da República hoje convocou uma reunião de gabinete de crise, aí é anarquia, aí é inadmissível. Né? E é uma lentidão do Estado brasileiro, né, com relação a combater esses episódios. Isso é muito grave, né, porque aí você tem aqueles oportunistas, os aproveitadores, né, do momento, da ocasião, para criar o caos, para fazer uma convulsão social. E assim, o direito de vir ele é preservado para os eleitores do Ciro Gomes, da Simone Tebet, do Jair Bolsonaro, do Luiz Inácio Lula. Acho que o cidadão passou o episódio, passou o evento da eleição, você tem que dar continuidade à sua vida. Então, assim, você bloquear a estrada é coisa de bandido, de arruaceiro, né? As pessoas estão perdendo vidas porque não conseguem chegar no hospital, né? Porque não conseguem fazer um exame, né? Ou você tem falta de abastecimento no supermercado, no posto de gasolina, coisa nesse sentido. Então, isso precisa ser combatido de forma enérgica. Então, essa questão de você politizar as instituições é muito grave o que aconteceu nos últimos anos no país. Eu realmente sempre combati essas questões porque o Estado ele tem que ser respeitado, né? O Estado ele não pode ser apropriado por um partido político, né? Ou por um agente político, né? Então eu acho que as forças, as instituições nesse país precisam agir e reagir rapidamente. A gente não pode generalizar, mas existe sim em várias instituições do país, né, grupos políticos que estão enraizados. E você vê o diretor da Polícia Rodoviária Federal, né, onde ele está sendo agora investigado e vai sofrer uma punição severa, muito em breve. Mas eu acho que há uma lentidão, porque o direito à vida não espera, né? O direito de vir não espera. E com relação às manifestações
à frente dos quartéis, eu acho que todas as manifestações são legítimas, desde que sejam pacíficas e que respeitem a Constituição. Você pedir intervenção militar, a Constituição é clara, isso é crime. Mas você pode se manifestar, você pode ir para uma praça, você pode pedir um impeachment, você pode ser contra, né, a eleição de um determinado presidente, mas você interferir na Constituição Federal e que aquilo tem previsão legal dizendo que é crime, isso também precisa ser combatido urgentemente. Então, mas esse pedido... É a mesma coisa que fazer apologia ao nazismo. É crime. Um deputado federal está sendo processado por isso. Agora, o pedido de intervenção militar é baseado num artigo da Constituição, supostamente o artigo 142. Sim, né? atentar contra o Estado Democrático de Direito é crime. Né? Atentar contra a democracia é crime. Né? As pessoas fomentar a anarquia, como você falou, e pedir uma intervenção militar, uma intervenção federal, esse tipo de atitude, isso fere frontalmente o Estado Democrático de Direito, que dentro da lei está previsto como crime. Você afrontar o Estado Democrático de Direito é crime. Agora, manifestar, ir para as ruas, tal, isso está dentro da legalidade, é legítimo. Agora, bloquear estradas, isso é mais crime do que qualquer outra coisa. Você está impedindo o direito de ir e vir. Né? Agora, os manifestantes pedem um artigo da Constituição, não é? Pede. Tem um limite estreito aí, uma divisa estreita entre o que é permitido e o que não é permitido, né? É uma zona nebulosa e eles acreditam que o artigo 142 autoriza quando há um desequilíbrio de forças entre os poderes. E segundo o entendimento deles, o Poder Judiciário, efetivamente, o Supremo Tribunal Federal, o seu órgão colegiado mais importante, e a Justiça Eleitoral transpassaram esses limites, avançaram naquilo que não lhes competia fazer. Então, em virtude disso, com base até no parecer do Ives Gandra da Silva Martins, eles entendem que a manifestação deles é democrática. Se é ou se não é, isso existe gente mais qualificada para opinar. Agora, sobre o bloqueio de estradas, eu tento ser coerente, eu sempre falo aqui no programa, o esforço da minha vida é para ser coerente. Então, qualquer que seja a causa, eu sou contra bloqueio de estradas, de rodovias, qualquer que seja a causa, ainda que seja uma causa nobre. Vamos acabar com a fome no Brasil, vamos acabar com a pobreza no Brasil, vamos motivar a classe política a caminhar num determinado sentido. Vamos melhorar os hospitais. Bloqueio de estrada, bloqueio de rodovia, cerceamento do direito de ir e vir, prejuízos econômicos intensos. Aliás, só para desmentir uma coisa que circulou na internet, uma cena de navios que estão parados no porto, para entrar no porto, na Baía de Santos, e todo mundo dizendo que já é reflexo da greve. Ainda não é. Para ter um reflexo no porto ainda vai demorar pelo menos uns 7, 8 dias se a paralisação for mais intensa do que é hoje. Aquilo é absolutamente normal. Os navios ficam esperando um berço de atracação, então não há essa movimentação, ela existe, é boa, é sinal que bem ou mal a economia do país e da região caminham, e não há nada de normal por enquanto nisso. Mas eu endosso quase que 100% tudo que o deputado falou, e também o nosso colega aqui de bancada, nosso amigo, e espero que essa situação seja esvaziada, seja amornada, e os manifestantes que têm o direito de se manifestar, que procurem o lugar certo, a Casa do Povo. A Câmara dos Deputados, o Senado representa os Estados-membros, mas também por meio de representantes eleitos. Então, o Congresso Nacional é o alvo para qualquer reclamação. O Muro das Lamentações do Brasil, o Cótel, né, é o Congresso Nacional e não os quartéis. É até meio contraditório, né? Você querer manifestar, você querer ter liberdade de expressão e você pedir intervenção militar. Porque uma intervenção militar você não pode manifestar, você não tem liberdade de expressão. Se você for lá na Coreia do Norte, você vai ver o que é bom, né? Isso eu vejo uma incoerência, né? Porque muitos manifestantes que pedem intervenção militar, e a gente teve censura no Brasil durante a ditadura militar, eles reclamam justamente de cerceamento da liberdade de expressão, né, Danilo? Tem uma incoerência aí. Eu não sei nem o que falar muito sobre esse assunto, porque para mim é o suprassumo da insanidade, né? Eu desromantizo totalmente esse tipo de manifestação. Para mim, primeira coisa, eu quero descobrir quem é que está alimentando essa corja toda. Alguém está bancando isso, porque é uma estrutura complexa em diversos pontos do país, de proporções continentais. Já no Mato Grosso estão desmantelando uma quadrilha lá, porque é uma quadrilha. São empresários que financiam, são oligarcas
do agro, que tem interesses na família Bolsonaro. Um já foi, né, descoberto, colocou mais de 500 mil reais na campanha de Jair Messias Bolsonaro, viu que perdeu o investimento dele e está lá financiando esse tipo de atitude de atentado contra a democracia. Porque lá no Mato Grosso estão lá com mais de 30 pontos de parada em rodovia. Eles financiam, dando churrasco, dando tenda, dando banheiro químico. Isso sim, para mim, é um terrorista. Eu chamo de terrorista doméstico. Ele está financiando a parada do Estado. Ele está cerceando o direito de ir e vir, ele está causando prejuízos. O nosso país não tem malha ferroviária, não tem malha hidroviária, o nosso país depende de estrada. Um imbecil desse, um bandido, eu duvido que ele está lá na chuva, tomando chuva, lá comendo churrasquinho. Um vagabundo desse está lá só cuidando do dinheiro dele. Ele administra essa corja toda para manter o dinheiro dele em dia. É um investimento. Então, para mim, eu não romantizo essas pessoas. E parafraseando lá o Rodrigo Maia, né, que eu não simpatizo com o Rodrigo Maia, não simpatizo com a figura, mas simpatizo com o atentado que ele sofreu. Porque imagina você tá andando e vem alguém apontando o dedo na sua cara e te chamando de corrupto, alguém que discorda de você, e te chama de corrupto, de ladrão, aponta o dedo na cara da tua esposa. É que deu sorte que é um cara esperto, saiu andando, fez um L ainda ali de ponta cabeça. Se fosse outro, já tinha virado a mão. Virado aquele prato na cara, podia ter dado uma besteira, é um cara que tá armado. Por muitas vezes eu já vi alguém sacar arma por besteira. O que acontece com uma situação dessa? Essas pessoas que estão lá, parafraseando ele, não sabem mais o que é fake news e o que é verdade. A gente fala de movimento legítimo, 99% que está lá, o que está pedindo? Estão pedindo intervenção militar. Eles falam de intervenção federal porque, entre aspas, não fere a Constituição. Balela. Balela. Então é o seguinte, eu acho realmente que o Estado, conforme o deputado falou, conforme o Cremonese falou, a gente precisa agir de forma um pouco mais agressiva. Já vão punir o diretor da PRF, que punam ele, e afastem ele, já afastaram ele, que exonerem ele, que tragam um e que tenham um trabalho um pouco mais agressivo por forma dos governadores, para que não tenham mais bloqueios. Isso vai afetar de forma muito severa a nossa economia, que já está fragilizada. Tem um pedido de afastamento do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, por omissão no caso dos bloqueios e também pela atuação nas blitz e no segundo turno da eleição presidencial. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta segunda-feira, temos como comentaristas o Paulo Henrique Cremonese e o Danilo Martins e recebemos o deputado federal Júnior Bozella. Paulo Henrique Cremonese, rapidamente, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele tem razão? O bolsonarista já não sabe mais o que é fake, o que é fato? Eu acho que a maioria de nós já não sabe mais o que é fake e o que é fato. A fake news é um dos grandes problemas do nosso tempo. Olha, embora eu não seja exatamente um fã dele, ele tem razão. E ele tem razão não só em relação aos bolsonaristas, como também ao mundo. De uma certa forma, isso é um problema que se transformou mundial. Talvez aqui no Brasil nós sintamos mais de perto, por razões óbvias, né? E pelo momento histórico que o país passa. Mas é um fenômeno mundial e que nós podemos até lembrar de um pensador italiano, meu Deus do céu, agora me falhou a memória, Umberto Eco, em que ele falou sobre o mal que as redes sociais, a internet, que pode ser utilizada para o bem, e muitas vezes para mensagens magníficas. Eu costumo dizer, um advogado de direito empresarial como eu, é extremamente beneficiado por esse aparelho. Isso aqui é um escritório portátil. Então a tecnologia é fantástica. Estamos aí na época da quarta revolução industrial, sou um grande entusiasta. Por outro lado, deu voz, eu não gosto de usar essa expressão para não ser muito duro, mas deu voz aos idiotas. Então são pessoas que abusam da liberdade de expressão, abusam do direito de opinar e divulgam mentiras, acreditam em teorias aí terríveis, conspiratórias, e isso não é bom, não é saudável. Então, ele tem razão e eu tomo a liberdade de ampliar. Não é um fenômeno só brasileiro. Mesmo na Europa, onde o nível educacional é muito melhor do que o brasileiro, isso acontece. Com outro colorido, com outro tipo de informação, mas acontece. Júnior, como é que se vê essa questão no Congresso? Como é que você, especialmente, vê essa questão? Porque o presidente Jair Bolsonaro,
na campanha do segundo turno, ele falou: fake news não é crime. Fake news, pecado é, porque o 8º mandamento manda não mentir, dos cristãos. Agora, fake news, ela pode levar ao crime. A gente teve um caso aqui em Guarujá de uma mulher linchada por uma fake news. Foi a minha manifestação na CPI da fake news, que eu sou membro, né? Participei antes de ela ser interrompida, e eu citei exatamente no meu discurso esse caso, que falaram que ela fazia magia negra, né? E aí ela consumia sacrifício de crianças. Ela tinha sequestrado uma criança. E ela mãe, né? Com a filha, e ela foi linchada, né? Morreu. Morreu por causa de uma fake news. A então, novela da Globo, da Glória Pérez, hoje, tem como ponto de partida esse caso. E está lá, registrado nos anais da Câmara, foi a minha manifestação na comissão mista de inquérito das fake news. Então, assim, eu sempre discuti fake news como um problema de saúde pública. Não é uma questão política apenas. E o que tem me chamado a atenção, o que tem me incomodado, e é por isso que eu passei esses 4 anos fazendo um contraponto à própria figura do Bolsonaro, apesar de eu ter sempre sido uma figura de centro-direita, né? Eu sempre defendi a direita. Em 2018 eu apoiei a eleição do Jair Bolsonaro. E o que acontece hoje no país é o seguinte: as pessoas estão se idiotizando por causa de uma figura, né, de uma única figura, dentro de um espectro político que existem outras referências tantas. Então, você fomentar o ódio a ponto de qualquer um de nós aqui, e as pessoas normalizar isso, achar que pode ser chegar pro Danilo. Eu não gosto do Danilo porque lá na escola, quando eu era criança, ele grudou chiclete no meu cabelo. Então as pessoas estão se sentindo muita vontade para, num reservado, num jantar com a esposa, chamar ele de bandido, de filho da P, enfim, esculhambar o cara sem critério algum. Não é mais uma questão política. Acho que a política é você discordar, e a urna ela se manifesta. Você pode reagir nas urnas. Você põe, você tira, você faz o teu voto de protesto ali na urna no dia da eleição. Agora, você, no convívio social, você anarquizar uma relação, criar uma barbárie, sair da civilização, aonde nós vamos parar? Isso são maus exemplos. Eu fui vítima disso com o próprio filho do presidente da República, com o Eduardo Bolsonaro. Quando eu desci do avião em Brasília, ele pode me contrapor no plenário. Ele pode discutir comigo, né, dentro do plenário da Câmara, nas comissões, onde ele bem entender. Mas ele sair do avião, botar o dedo na minha cara, me ameaçar, e isso é algo que você acaba, de certa forma, como uma figura pública, uma referência, e com milhões de votos, se tornando como um exemplo. Um mau exemplo para aqueles que o seguem. Então, hoje eu vejo muitas pessoas que defendem a pauta da direita, assim como eu sempre defendi e defendo, hoje sendo hipnotizada pelos maus exemplos que o presidente da República tem dado com relação a esse assunto de dizer que quem nunca mentiu. O Bolsonaro falou, quem nunca mentiu para uma namorada, né? Está errado esse tipo de observação. Não é um conceito social que o chefe da nação deva passar de exemplo. Se ele quer passar esse exemplo para a filha dele, se ele quer que a filha dele seja corna, né, com todo respeito, que uma namorada da filha vai lá e trate ela mal, bata nela. Se eu tivesse uma filha mulher, eu não ia querer que a minha filha fosse maltratada, que o namorado dela chifrasse ela, coisa nesse sentido. Então o Bolsonaro tem que parar com essas coisas. E as pessoas que o seguem, que estão na porta do quartel, têm que entender que há luz no fim do túnel, que há sobrevida pós-Bolsonaro. Há o Tarcísio de Freitas, há um Sérgio Moro, há um Ratinho Júnior, há um Zema. Tem gente boa para ocupar esse espaço. Não pode a gente achar que o Bolsonaro perder a eleição, acabou o mundo e não existe mais a direita no Brasil. Muito pelo contrário, tem que oxigenar, criar alternância de poder e vamos focar nessas outras figuras que são bons exemplos de gestores e de cidadãos que têm visão de mundo. O Zema é um cara extremamente educado, o Tarcísio de Freitas é um cara extremamente educado, meu amigo, convivi com ele lá no Ministério por diversas vezes, cavalheiro, bom gestor, racional. Nunca vi uma declaração dele falando que não ia tomar vacina, né, que era normal mentir para mulher, mentir para namorada. Pô, isso tá errado. Quer dizer, é por isso que está tendo essas reações. Hoje é o Rodrigo Maia, amanhã é o Paulo Schiff, amanhã é o Danilo, amanhã é o Cremonese, e assim sucessivamente. Pode ser qualquer um de nós a próxima vítima. Danilo, é verdade essa questão. A fake news é um problema mundial. No Brasil é um problema especial, atazanando a gente nesse momento, né? Eu não vejo isso como uma forma. Eu concordo com tudo que os dois apresentaram. Eu só não é que eu discordo, eu só acrescento algo ao Cremonese quando ele fala que deu voz aos imbecis. Eu não acredito que um imbecil
ele tem a capacidade de gerar, ele tem capacidade de consumir e dispersar isso no ambiente, né? Concordo, já. Hoje, quem gera esse tipo de material... É estratégia. É óbvio, óbvio. Vocês podem observar, não sou eu que estou falando, vejam o segundo turno das eleições, quando Carlos Bolsonaro se afastou do Jair Bolsonaro por um problema interno familiar, a dificuldade que ele teve nos debates, que ele teve em se expressar, ele pediu voto para deputado, ao vivo. Vote em mim para deputado federal. Ele perdeu o prumo, porque quem comanda o gabinete lá do ódio, quem comanda toda aquela articulação dele das mídias sociais que sumiu, foi desestruturada, é o Carlos. Ele sabe fazer bem aquilo. Então, existe uma pessoa por trás. Como também existe do outro lado pessoas que sabem fazer o contra. Existe um cara que sabe plantar uma notícia no meio desse povo, do hacker Kevin, que eu não vou falar o sobrenome. Do general Benjamin, que eu também não vou falar o sobrenome, que foi compartilhado pelo Vitor Belfort, que passou uma vergonha em público. Não é o idiota, o imbecil, né? Mas é que o que você tem que entender de uma situação como essa, Paulo, que não é a brincadeira, é que existe dos dois lados. A reverberação da idiotice. Quando você solta um negócio desse por uma pessoa que sabe construir, tem um algoritmo, uma lógica, todo mundo compartilha sem ler. Como você viu, o Vitor Belfort, ele fez uma campanha pelo general Benjamin, com o sobrenome X. Ele fez uma campanha e foi esculhambado. Benjamin o quê? Tem um sobrenome lá. A coisa mais engraçada disso tudo é que você vê que criam personalidades nesse meio. E todo mundo já percebeu. A polarização e o bolsonarismo, eles vão criar personalidades. Como agora o nosso ministro Augusto Nardes aí do TSU, que para mim um vagabundo desse tinha que ser preso, porque tá fazendo o quê? Mais um cara querendo atentar contra a democracia, tem que ser investigado. Ele foi lá e soltou estrategicamente um áudio falando que a caserna está se preparando e que ele tem áudios maravilhosos, mas ele não pode falar desses áudios, pois todo mundo está se preparando para o golpe, meus amigos. E se vocês soubessem o que aconteceria aqui nos bastidores... E aí ele já tem o Instagram dele e o Twitter. Por quê? É mais um personagem que quer se cacifar, porque vai perder cargo, se cacifa politicamente e vira uma figura. Então cria-se esses personagens. Eles não têm nada, criam fake news, jogam esses falsos profetas no meio do mercado e é mais um imbecil que vai ficar fomentando o pobre coitado que está tomando chuva com aquela cara de coitado, de cachorro pidão na porta do quartel rezando com o militar. Ele sabe bem o que tá fazendo. É óbvio, ele é um arquiteto dessa estrutura, um maestro da fake news. Macaco velho de apresentador, né? Quando eu falei o nome do general, eu falei o prenome é Benjamin e o sobrenome é Arrola, entendeu? Não falei tudo junto. Agora, bem rapidamente, que a gente está já com o tempo estourado, você falou desse sentimento de fim de mundo de muitos bolsonaristas pela derrota, mas que existem outros líderes. E eu vejo esse sentimento, como uma expressão de uma carência que a direita brasileira, os conservadores brasileiros, há muito tempo não tinham uma liderança nacional, que o Bolsonaro acabou sendo essa liderança. Embora ele não expresse com perfeição o pensamento conservador, seja mais tosco, ele congregou. Ele preencheu essa carência, ele agregou em volta dele os conservadores brasileiros, que há muito tempo não tinham uma liderança nacional. O conservador mesmo, que conhece os estudos, enfim, que entende o que é o conservadorismo, e o conservadorismo está longe de pedir intervenção militar, já começa por aí, né? Esse já é o primeiro ponto, né? Então, assim, o que acontece? Churchill jamais faria isso. Jamais, né? Que é um ilustre conservador. Então, vamos lá. Se você pegar o Bolsonaro, ele representa o nacionalismo ali, né? Então ele trouxe aquela coisa do resgate da bandeira nacional e tal. Então ele estava no lugar certo e na hora certa. Acabou sendo um acidente da natureza, a gente sabe disso, porque a polarização sempre existiu. Só que era entre PT e PSDB. Só que a gente conversava entre famílias, entre amigos, no grupo de WhatsApp. Não tinha. Hoje você tem medo de falar de política. Então isso já é um cerceamento da tua liberdade de expressão. Porque você que eventualmente discorda de um cara que é bolsonarista, né, porque ele tem o culto à imagem, né, ele fica idolatrando, ele reage como se ele fosse o dono da razão, o cara mais certo do mundo, né, o impoluto, o inatingível, o inabalável, né, o paladino da moralidade, e você fosse um vadio.
bandido se você discorda dele. Você não precisa concordar com o Lula, mas só você, o fato de discordar dele, tu já é bandido. Porque você tem que acreditar naquilo que ele está falando, aquilo é regra e é lei. E aí o Danilo colocou bem, os oportunistas de plantão estão espalhados por todo canto, porque isso, além de dar like, dá voto. O cara ganha eleição fazendo esse tipo, e as pessoas já sacaram isso. Você viraliza um conteúdo falso, uma coisa de comunismo, bandeira vermelha e não sei o quê, e você pode ganhar uma eleição, você pode virar um deputado. Então não tem mais regra para virar deputado. Qualquer X da sociedade que não tem histórico nenhum na vida pública, não tem conhecimento de causa, pode virar deputado só de virar um personagem da internet. O triunfo da vulgaridade. Eu li um artigo muito interessante no UOL da Thaís Oyama, da jornalista Thaís Oyama, prevendo que aquele agressor de mulheres, Thiago Brenan, aquele que agrediu na academia em São Paulo e que está em Abu Dhabi, foragido, né, da justiça brasileira, que ele tem chance grande de se candidatar a virar deputado, como está dizendo o Júnior Bozella. Eu sei que a gente estourou o tempo, mas eu vou dar um testemunho aqui em favor do deputado. Porque com a tecnologia, agora o lado B, né? Eu elogiei a tecnologia, embora tenha ressaltado o problema que ela pode causar. Com a tecnologia, pode haver um paradoxo, e essas fake news. Ele é um deputado, ele tem que estar próximo ao povo, ele tem que ouvir as pessoas. Só que agora ele fica com medo, porque eu posso gravar aqui, eu cheguei aqui, eu fiz um pedido, eu conversei com ele sobre um projeto de lei, depois eu conto, né, para o mercado segurador, e ele foi muito gentil, atendeu, mas por quê? Porque ele está num ambiente seguro. Nós participamos de um evento lá no Tribunal de Justiça, um amigo que tomou posse como desembargador, o Paulo Schiff está aqui como uma espécie de aval moral, então ele se sentiu à vontade para conversar comigo. Uma conversa absolutamente correta, que tem a ver com a democracia e tal. Eu sou um eleitor e eu posso pedir algo, olha, o projeto de lei para mudar tal coisa. Talvez ele não se sentisse à vontade se fosse uma pessoa que o abordasse na rua, educadamente e tudo, mas ele vai ficar com medo. Essa pessoa pode gravar algo e mudar o sentido. Então, veja, fake news é ruim para todo mundo, até para conversar com o seu deputado. Cadê a Carla Zambelli, por gentileza? Nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos, não tá? Porque ela foi fazer uma denúncia que nós estamos sofrendo censura. Ou ela foi fugida. A Carla Zambelli fez exatamente isso. A hora que ela pede para cancelar o vídeo, corta o vídeo, é porque ela ia meter a arma na cara dele e mandar ele deitar no chão, como ela fez. Com gente gravando e tudo. Que o deputado não tem esse direito. Que não tem. Primeiro de portar arma porque tinha uma lei. Tava baixada uma portaria falando não pode portar arma na véspera da eleição. Segundo que ela não tem porte de arma. É um péssimo exemplo para um cidadão comum. Terceiro, ela coagiu um homem apontando uma arma em público dentro de uma padaria com outras milhares de pessoas correndo. Mas isso dá voto. Dá voto. Tosco. Mas é a Só para sintetizar o que eu falei, que eu sei que você tem que narrativa. encerrar, Paulo. Se você fizer um paralelo, um comparativo dos últimos 4 anos, Fábio Tradi, Marcelo Ramos, não reeleitos, excelentes deputados excepcionais. O próprio Kim Kataguiri, deputados bons deputados que fazem discussões... Mas não foram folclóricos? Não foram folclóricos e não tiveram 1 milhão de votos. Uns não reeleitos, a Carla Zambelli teve menos votos que eu tive em 2018. O que justifica a Carla Zambelli ter tido 1 milhão de votos? O trabalho parlamentar dela durante esses 4 anos. Assim, não estou condenando a deputada, mas foi um trabalho abaixo da média. Abaixo das expectativas. Porém, 1 milhão de votos dela deu porque ela foi tosca na internet. Isso é um mau exemplo. Ele se reelegeu com quase 300 mil votos. É uma votação expressiva, mas ele é muito melhor deputado que a Zambelli, que teve 1 milhão. O Opinião Litoral volta depois do intervalo rapidinho para o último bloco. Fica com a gente. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta segunda-feira, em que a gente recebe o deputado federal Júnior Bozella e temos como comentaristas o Danilo Martins e o Cremonese, Paulo Henrique Cremonese, o advogado. Danilo Martins é marqueteiro, empresário do marketing. Júnior Bozella, o Cremonese no primeiro bloco falou que você, mesmo com esse sobrenome Bozella, você é torcedor do Santos, não é? E a torcida do Santos teve uma notícia muito triste no final de semana, que foi a prisão do ex-presidente do clube, Orlando Rolo, que fechou o mandato do Pérez nos últimos 3 meses. Ela era vice, o José Carlos Pérez foi empichado e ele assumiu a presidência do Santos. O caso é um caso escabroso, né? Um jovem de 20 anos fala que é sinistro, né, o caso. Houve uma apreensão de drogas, acusação. A gente sempre deve ser bastante cuidadoso quando fala disso, porque por enquanto é uma acusação da Polícia Federal,
mas deu um mandado de prisão preventiva pela Justiça. 4 policiais na Ilha Barnabé, em Santos, fizeram uma apreensão de 900 quilos de droga, falaram para a polícia que era de 168 e guardaram com eles 732 quilos, entre eles o Orlando Rolo. E depois tentaram fazer uma negociação com o traficante Evoque para receber 5 milhões de reais em troca da devolução dessa carga. Se o quilo, a cotação de cocaína estiver em torno de 40 mil dólares, é uma carga aí de 140 a 150 milhões de reais, né? Esses 732 quilos de cocaína. Isso foi em agosto. Em setembro, o advogado João Manuel Armua foi preso e a perícia no celular dele, que fazia a negociação, levou a esses 4 policiais, Bozella. É lógico que a gente sempre espera o rigor da lei, né? Para todos os crimes, né, que ocorrem, seja ele de ordem política, seja de ordem social, enfim. Lógico que a gente nunca quer um colega, um conhecido colocado, né, em maus lençóis. A gente tem que esperar, né, o rigor da lei, no sentido de... e a lei, ela serve para isso, né? Você pode denunciar, você tem o Ministério Público que denuncia, você tem que acusa, você tem o juiz que condena, né? E você tem o direito à defesa. Então a gente espera que dentro do Estado Democrático tudo isso possa ser respeitado e os fatos serem elucidados, né? O mais breve possível, né? Porque a lei é isso, ela tem que ser para todos. Uma vez a pessoa sendo culpada, ela tem que pagar pelos seus crimes. Agora, eu já tinha conversado com o Paulo Henrique Cremonese de manhã na Jovem Pan sobre isso, e essa notícia tem aquele lado ruim de envolver policiais, né, num crime, mas tem um lado bom que a gente sempre procura ressaltar aqui no Opinião Litoral, que é o de ações bem-sucedidas da polícia. E a investigação da Polícia Federal foi muito bem feita e levou aparentemente até agora, a elucidação desse crime, não é, Paulo? Bem feita, sem espírito de corpo, sem nenhum tipo de tendenciosidade. Então, é preciso elogiar. Falo com a tranquilidade de quem não é eleitor dele, mas o agora presidente Lula, certa vez, ele falou assim, olha, a prova de que algo bom aconteceu durante o período que eu estive no governo é que as investigações correram. Elas correram. Ele não fez nenhum tipo de bloqueio, para nenhum tipo de ação política coordenada para evitar a investigação. Óbvio que ele se defendeu, etc. e tal, mas elas correram. Então, as coisas funcionam assim. Existem bons deputados que não são bons, existem advogados que às vezes são piores do que os criminosos que defendem. Isso acontece, né? Em todas as profissões. E a polícia, como está na linha de frente do combate à criminalidade, também a sedução é um pouco maior. Então, eu como você, Paulo, eu prefiro ver o copo meio cheio, não meio vazio, né? Então eu sei desses problemas, mas quando eu vejo a investigação funcionar e quando a polícia faz a sua missão, tem que ser aplaudido. Agora, Danilo Martins, nos Estados Unidos, quando um presidente já enfrentou a campanha, seja de reeleição ou ele não sendo mais candidato por já ter sido reeleito, e esse período em que, entre a eleição e a posse do outro presidente, que é um pouquinho mais longo lá do que aqui, porque é começo de novembro a eleição e vai até 20 de janeiro, né? A posse é mais ou menos 20 de janeiro. Os moradores dos Estados Unidos chamam esse presidente no poder de pato manco. E nesse final de semana, o presidente Jair Bolsonaro reclamou, Danilo, que esse período é muito longo. Será que ele está aborrecido de ser pato manco ou não? Ele não foi trabalhar ainda, né? Ele não apareceu lá no palácio. Também não foi mais no cercadinho, também não ficou lá na chuva. Ele teve um problema na perna, não foi, erisipela? É fake news, né? Em nome de todos os manquinhos aqui do Brasil, eu quero fazer meu protesto. Você está trabalhando, não está, Cremonese? Você está trabalhando, né? Então, eu posso ser um patinho manco, mas estou aqui, ó. Então, você está trabalhando, né? Não dá para curar depressão no palácio, né? Mas eles descontam esses dias que ele não trabalhou? As custas do povo, né? No cartão corporativo, né? Do cartão corporativo do avião também, né? Daquela conta milionária de refeição lá. Só de leite condensado no avião dele deve ter dado uma grana.
E tinha um whisky aqui na antessala quando eu cheguei. Tinha um whisky. Não sei se é o mesmo whisky que estava no avião. Não é o do Bolsonaro, não. Aquele lá o do Bolsonaro é alto padrão. Mas a grande questão ali do Bolsonaro agora ele é leproso, né? Ele vai ficar naquela situação ali. Ele não quis aceitar a derrota, o que permite aí em alguns movimentos, como a gente está vendo na rua, ele vai ficar afastado, ele não vai se pronunciar, acredito. A felicidade dele agora, não sei se a gente vai conseguir comentar aqui, é o Valdemar, né? O presidente do PL aí, o Valdemar da Costa Neto, que vai apresentar agora, dessa vez vai, hein, pessoal? A prova é irrefutável amanhã, né? De que as urnas, são 250 mil urnas, né? Se eu não me engano, elas têm o mesmo código, portanto, o mesmo número de votos e, portanto, dessa vez elas estão comprovadamente erradas. E cancela o primeiro turno. E cancela o primeiro, e cancela todo mundo. Todo mundo, né? Não, e assim... Os aliados dele, inclusive. Os 99 deputados federais. Os 99, os senadores, Isso é bom para Janaína Pascoal, que vai poder concorrer com o astronauta novamente. Então... mais uma oportunidade. É um devaneio, né? Uma insanidade. Mas ele tá lá, ele tá acreditando nisso ainda. Eu não entendi muito bem qual que é o movimento dele. Eu na verdade, acho que ele toca a presidência como ele tocou por 4 anos. Ele trabalhou 4 anos fazendo campanha. Eu disse isso várias vezes, tanto na televisão quanto na rádio. Foram 4 anos fazendo campanha. Em cima da Covid, em cima das urnas, em cima de qualquer outro assunto que venha aparecido, inclusive das crises de corrupção dentro do governo dele, das rachadinhas de gabinete, das inserções que ele fez na ABIN, do Ministério da Educação, na Polícia Federal, lá quando ele trocou lá e mexeu ali com os filhos, da Petrobras, das 200 milhões de vezes que ele ficou trabalhando para blindar ele e os dele fazendo campanha. Agora ele não tem mais o que fazer, a campanha acabou. Então é óbvio, ele vai ficar lá parado, a gente está pagando ele, tem esse tempo ainda, falta o quê? 2 meses, mais ou menos, para ele trocar o carro. 1 mês e meio para ele. 10 dias, né? Para ele pular fora. Dia 2 de janeiro, aposto, né? Dia 2 de janeiro para ele pular fora. Dia primeiro? Não, é dia 2. Dia 1º não tem. É dia 2. E é isso. E a gente vai ficar com ele lá, até lá, fingindo e alimentando esse sonho do golpe, que o nosso presidente é um xadrista 4D, né? Segundo lá o Silas Malafaia, checkmate no Alexandre de Moraes. É o que ele está fazendo lá nos bastidores. Agora, veja, Júnior, não tem como você reduzir esse tempo, porque a transição, inclusive esse período de transição, é necessário, né? Eu acho que até no limpo o presidente da República, na posição, o Bolsonaro, ele saiu com 58 milhões de votos. É uma votação expressiva. Não é um banco, né? Pô, ele poderia, é que eu falo, se você fizer um paralelo, né, e como o Cremonese falou, independentemente do cara ser ou não eleitor do Lula. Mas assim, se você fizer uma análise, né, e nessas horas que você conhece a força de um líder, o Lula ele foi preso, dentro da prisão ele perdeu a esposa, perdeu o irmão e perdeu o neto. Ele voltou e ganhou uma eleição, deu a volta por cima, ele não entrou em depressão, não se desesperou, não fez... O apego ao poder que o Bolsonaro demonstra nesse momento pós-eleição é algo muito grave, porque o Bolsonaro foi a vida inteira deputado federal. Ele nunca esteve longe do poder. Antes de ser deputado federal, ele foi vereador. Ele está há 30 anos vivendo da atividade política, da atividade pública. E a família também. Então, ele não tem esse desprendimento. Então, a partir do momento que pós-eleição ele faz esse movimento, esse gesto de recolhimento, de depressão, de externar isso publicamente, não se posicionar como uma grande liderança nacional, ele simplesmente acaba explicitando esse apego pelo poder, essa dependência. Ele fez uma negociação e não escondeu de ninguém com o Valdemar da Costa Neto, que ele precisava de um salário, do partido, que ele precisava aqui de uma casa alugada, que ele precisava de um advogado. Então, no período que as pessoas foram para a rua chorar, tomar chuva, enfim, ficar sem comer, fazer vigília aí na porta do quartel, ele estava negociando os problemas deles pessoais, o salário dele pelos próximos 4 anos. Então, ele não se consolidou como uma liderança nacional, dona legítima, né, daqueles 58 milhões de votos. Então, acho que foi um equívoco muito grande, né? E o que é mais grave, esse período de transição, como você falou, Paulo, é fundamental. Você tem discussões acontecendo no país que o governo dele ainda tem responsabilidade, como a PEC do Bolsa Família, que vai ser discutida pelo Congresso Nacional, e o atual governo tem que atuar nesse sentido, até porque a promessa dos R$600 foi do governo Bolsonaro, e não teria como qualquer outro presidente da República tirar os R$600 de auxílio, né? Então eu acho muito ruim o comportamento e a atitude, que só enfraquece a figura política dele e demonstra o quão frágil que ele é. Igual em 2019, quando a gente estava aprovando a reforma da Previdência, e a gente podia ter aprovado a reforma tributária, a reforma administrativa, que daria uma outra condição para o governo
né, que daria outro norte para esse governo, mas ele estava lá mostrando as suas fraquezas, a sua vulnerabilidade, expondo para o Centrão o quê? A necessidade, né, dele lutar pela família. Ele passou o ano inteiro de 2019 brigando para o Eduardo Bolsonaro ser embaixador nos Estados Unidos. Então, quer dizer, é sempre um projeto de poder da família, né? E aí as pessoas, o que me incomoda é isso. As pessoas vão lá para a porta do quartel enquanto ele está lá acertando o jogo dele, entendeu? Então, por isso que eu falo, vamos defender a direita? Vamos defender a direita. Pô, vamos defender o Tarcísio, vamos defender o Zema, vamos defender o Sérgio Moro, que era o meu candidato à presidência da República, inclusive. Agora, eu peço desculpas pelo pato manco. Não, de forma alguma, estou brincando, estou tirando já absorvi bem o problema aí Pelo contrário. Inclusive que você não é manco, você está usando uma bengala temporariamente. Por excesso, problema na coluna vertebral, tenho que até aproveitar e agradecer aqui o Hospital Sírio-Libanês. Ele não precisa de propaganda, então me sinto bem à vontade, porque fui curado lá. Então, é uma situação provisória. E referendo a essas palavras, eu me lembro agora de Ortega y Gasset. Ele falava que a nobreza obriga. A nobreza não de título, a nobreza de caráter, de espírito, né? O sentimento, a verdadeira grandeza, a aspiração. Então, o Paulo sabe, eu tenho uma visão mais de direita, mais conservadora, mas eu não me sinto feliz com a situação, né? A gente precisa realmente de uma nova visão, de se aproveitar o espírito do tempo, de enfrentamento, de debate, etc., mas com mais calma e com uma liderança mais elegante, mais bem preparada para o bem geral, né? Nós agradecemos agora no final do Opinião Litoral desta segunda-feira as participações do Paulo Henrique Cremonesi, do Danilo Martins, comentaristas. Foi um prazer receber você aqui, Júnior Bozella. A gente espera receber você outras vezes aqui no futuro, com frequência. Agradecendo também o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12:45. Hoje não tem a representação, é o dia do Roda Viva. E uma ótima semana para você que você merece.